Boa noite, galera. Boa noite. Encaminhe essa aula para os veterinários que você sabe que precisam aprender mais sobre cirurgia ambulatorial, que vai ser muito útil. Hoje a gente vai conversar sobre os casos que eu coloquei lá na comunidade do Facebook. Então a gente colocou 4 casos que a gente vai conversar aqui hoje, vai discutir esses casos, a gente vai conversar sobre elas aqui agora. Então, gente, as atividades da aula 1, o que eu queria de você? Eu queria que você encontrasse os erros naquelas condutas, tá? E muitos de vocês colocaram lá como vocês conduziriam o caso, tá ok? Tá? Mas principalmente, como a aula 1 a gente falou sobre os erros da cirurgia ambulatorial que fazem com que você tenha medo, tenha insegurança na realização desses procedimentos, a atividade da aula 1, eu queria que você encontrasse os erros naqueles atendimentos, tá? Então, ó, o primeiro caso foi um caso que eu atendi. Na verdade, ele veio para castrar, estava agendado a castração. E aí, quando ele chegou, ele estava bem debilitado. É um cão, tá? Macho, adulto. Estava bem debilitado e ele estava com essa lesão aí na cabeça. Quando eu perguntei para o tutor o que tinha acontecido, ele estava com outro cachorro também, era um senhorzinho. Ele falou que ele pegou na rua, resgatou e que ele tinha sido mordido por um outro cão. E aí tinha levado no veterinário e o veterinário pediu só para passar uma pomadinha ali. Eu não posso, né? Não sei se realmente ele levou no veterinário, se ele passou da cabeça dele, se foi com o balconista do pet shop, enfim. Mas a informação que chegou foi que ele levou ao veterinário e o veterinário prescreveu somente passar uma pomada ali por cima. Ele não sabia o nome dessa pomada, mas me parecia muito ser um unguento, tá? Me parecia, assim, ter o aspecto de um unguento, sabe? Tava tudo ressecado ali já, misturado com pus, com secreção. E aí, eu queria saber de você, o que você via de errado nessa conduta? E também qual seria a sua conduta, né? Porque também quero saber se você está conduzindo os casos de maneira correta ou não. Então, gente, vocês mandaram lá várias questões, falaram muito sobre a tricotomia, a falta de tricotomia, pomada inadequada, principalmente a falta de tricotomia, que vocês abordaram muito bem. E eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque eu vejo muito erro, um dos principais erros no tratamento de feridas é a falta de tricotomia, tá? As pessoas não fazem tricotomia ou fazem a tricotomia de maneira inadequada, tá? Quando eu falo tricotomia, não é só tirar o pelinho ali perto da lesão, é uma tricotomia ampla, para tornar aquele local limpo. Então, o que eu queria que você observasse? A conduta adotada pelo primeiro atendimento é o primeiro ponto. E quais foram os erros encontrados no caso? Não realizada a limpeza adequada da ferida, ou seja, não foi feita a tricotomia. Escolha de produto tópico inadequado. Por quê? Porque me parecia ser o unguento. O unguento não é um produto que você usa na lesão. É um produto que você usa ao redor da lesão. Para quê? Para repelir moscas. E ele atrapalha o processo cicatricial. Então, não é um bom produto para você usar na lesão. E qual seria a conduta correta nesse caso, gente? Quem assistiu a live de tratamento de feridas, né? A gente falou bastante sobre os principais erros que são cometidos no tratamento de feridas. E qual seria a conduta correta? Sedação, sempre que necessário. Em alguns casos, não é necessária a sedação. Tricotomia ampla, gente. E aí a gente entra com debridamento, limpeza, retirada de tecido morto, escovação, reavivamento de bordas, tudo isso a gente entra com debridamento, onde a gente pode precisar fazer um debridamento mecânico ou um debridamento químico ou um debridamento cirúrgico, vai depender de cada caso, vai depender de cada ferida. E escolha do produto ideal, da pomada ideal para você usar nesse ferimento. Como ficou a ferida depois que eu tratei? Porque eu não aguentei ver aquilo, né? Acabou que ele não entrou para operar, ele estava com um exame de sangue bem ruim. Eu fiz uma limpeza e uma melhora no aspecto daquela ferida, para ajudar na cicatrização. Então, gente, ó, coisa básica, não precisei sedar esse animal para fazer tricotomia. A auxiliar fez para mim com a Gillette, esses bolinhas aqui, ó, aparentemente ele teve uma reação ali, uma alergia à lâmina, enfim, que ficou essas bolinhas ao redor, tá? Normal, eu também, quando eu raspo a perna, eu fico com bolinhas. Mas não precisou de sedação, era uma lesão pequena, animal tranquilo, não era um animal agressivo, tá?
Então, foi mais fácil. Realizado o debridamento com gás e clorexidina degermante. Então, a gente não precisou sedar esse animal, não era uma ferida grave, onde eu precisasse colocar ele embaixo da torneira para esfregar, por exemplo, tá? Era uma lesão pequena. Então, só com clorexidina ali, uma gase embebida com clorexidina degermante, eu consigo esfregar e debridar, fazer essa limpeza um pouco mais agressiva na lesão. E a pomada? Como que eu escolho a pomada ideal para cada ferimento, né, gente? Vocês falam muito da sulfadiazina de prata, da colagenase, da crema 6A, do Vetagloss, do spray de rifamicina, mas vocês não observam qual que são os pontos realmente importantes na hora de escolher um produto tópico para passar na sua ferida. Tá? E quais são esses pontos? Você tem muito costume, muita gente falou lá também de óleo ozonizado, falaram sobre... Teve até uma que falou do PHMB, fiquei feliz, porque é um produto que eu gosto muito, mas vocês não observam o que a ferida está te pedindo. Então, a gente tem que observar alguns pontos na hora de escolher o produto tópico para tratar uma ferida, ao invés de usar a mesma ferida sempre. Eu vejo muita gente usando colagenase em todas as feridas. Eu vejo muita gente usando um Vetagloss em todas as feridas que chegam no atendimento, tá? E tá errado usar colagenase? Errado usar o Vetagloss? Não tá errado. Mas tá errado a partir do momento que você não sabe o momento ideal de usar esses produtos. Então, você tem que avaliar o que é a fase do processo cicatricial que essa ferida tá. A gente tem que lembrar que o processo cicatricial, ele é complexo, ele é grande, ele é amplo, e a nossa função é ajudar ele. Então, a gente tem algumas fases. A gente tem lá a fase inflamatória, a fase de granulação, a fase de epitelização. Alguns autores dividem ali em 4 fases. Tem a fase de modulação também. Mas o importante é saber que a gente tem algumas fases e que cada fase vai estar relacionado com algum tipo de processo que vai estar acontecendo nesse organismo, tá? Então, se você tem uma ferida no processo inflamatório, você vai usar um tipo de produto. Porque é uma ferida que vai estar produzindo muito exudato, por exemplo. É uma ferida que vai estar com sinais da inflamação. Então, você vai usar, por exemplo, um produto ali que seja que ajude a absorver o exudato, por exemplo. E você vai trocar mais vezes esse curativo, tá? Se você está numa fase de epitelização, você já vai usar outro tipo de produto, tá? Então, tudo isso tem que ser estudado e observado no tratamento, na escolha do seu produto. Tem presença de necrose? Será que eu preciso usar uma pomada que faça um debridamento químico? Será que eu preciso usar a colagenase por um tempo? Essa semana, a gente atendeu um cachorro lá com uma ferida no olho, que mesmo depois da limpeza deixaram muito tecido necrosado. E aí eu recomendei lá, dei um toque da gente prescrever a colagenase. E aí foi usada a colagenase, amanhã ele volta para ver como é que tá, né? Então, de repente, em 5 dias de colagenase, já ajuda a fazer um debridamento ali químico daquela lesão. Tem presença de infecção? Não tem presença de infecção? Será que eu preciso de um produto tópico à base de antibiótico? Ou não? Ou é uma ferida que eu consegui fazer com que a ferida se torne uma ferida limpa, tá? Tudo isso, gente, tem que ser analisado, tudo isso tem que ser pensado e estudado para a gente escolher o melhor produto e trabalhar de acordo a ajudar o organismo a melhorar o processo cicatricial, a acelerar o processo cicatricial, ao invés de a gente atrapalhar o processo cicatricial, como muitas vezes acontece, tá? Entendido, gente? Esse caso 1. Bora para o segundo caso da aula 1, então. Esse caso foi um traumatismo por bala, né? Por projétil, arma de fogo, mas a gente tem traumas por vários motivos, tá? Então, a gente tinha um paciente que ele foi atingido por um projétil, você consegue ver que a bala atravessou, né, de um lado ao outro dele. Então, ele tinha um sangramento, uma hemorragia ativa grave que era visível no momento do atendimento, tá? Ele foi baleado ali, era um cão, num confronto entre polícia e bandidos. E aí ele foi encaminhado, ele chegou, na verdade, foi para um atendimento em um local. Quando ele chegou nesse local, ele foi encaminhado para realizar a radiografia no local onde eu trabalho. E aí, nesse local que eu trabalho, ele chegou para a radiografia, ninguém sabia do caso e tal, ele estava na recepção aguardando a radiografia. Até que algum outro responsável viu aquele paciente daquele jeito
E aí entrou e falou com a gente sobre isso. Acho que o cachorro não está bem, aquele cachorro lá. Quando a gente entrou com ele no centro cirúrgico, a gente viu o que tinha acontecido realmente, que era um paciente que não devia estar na recepção ali, junto com os outros pacientes, aguardando por uma radiografia. E aí, o que eu queria que você observasse nesse caso, né? Os erros desse atendimento. Então, um dos erros, gente, é a ordem totalmente errada do ABC do trauma. Por que essa tricotomia na região da lesão? Não sei, tá? Não sei, não era algo a se priorizar uma tricotomia. Nesse momento, gente, pelo é o de menos. A infecção é o de menos. E quais erros foram encontrados nesse caso? Não realização do ABC do trauma, tá? É um paciente que ele não deveria ser encaminhado para fazer uma radiografia. Quando a gente pensa no ABC do trauma, a gente tem ali aquela ordem lógica para o atendimento do paciente politraumatizado. Tá? Então, ele foi criado com a intenção de atender o paciente politraumatizado do que mata mais rápido para o que pode esperar. E o que mata mais rápido, gente? É a obstrução das vias aéreas superiores. Depois a gente vai verificar respiração, depois a gente vai verificar circulação, depois a gente vai verificar estado neurológico e, por último, lesões externas, tá? Então, de repente, por último, rolaria uma tricotomia ali, mas mesmo assim, não. Mas existe ali, muitas de vocês falaram sobre o ABC do trauma, mas poucos se ligaram ou não sabem, enfim. No ABC do trauma existe uma exceção. E qual que é essa exceção ao ABC do trauma? É quando a gente tem hemorragia grave visível, tá? Então, nesse caso, a gente tinha uma perfuração torácica, uma perfuração abdominal, onde a bala atravessava de um lado ao outro do abdômen desse paciente. A gente tinha um orifício de entrada e um orifício de saída desse projétil, e era muito visível, a gente via sangue jorrando pelos dois lados. Então, não era um paciente para ser encaminhado para mesa radiográfica. Quando a gente pensa na exceção, a gente tem o XABC do trauma, que é o quê? Nesse caso, casos onde a gente tem hemorragia ativa grave visível, a gente pula direto para a laparotomia exploratória, tá? Então, é um paciente que ele deveria ser atendido e ir direto para a laparotomia exploratória e não passar pelo todo o ABC do trauma direitinho. Eu não estou aqui falando que não é para você fornecer oxigênio enquanto a equipe cirúrgica se prepara para ver se tem alguma outra alteração, não seguir o ABC do trauma. Não, você vai sim olhar o ABC do trauma, mas você viu que tem uma hemorragia ativa grave ali acontecendo, como era nesse caso, que tinha sangue saindo pelos dois orifícios, você já vai acionar a equipe cirúrgica, tá? Você já vai encaminhar para uma cirurgia de emergência. E enquanto se arruma centro cirúrgico, a equipe cirúrgica chega, enfim, você vai seguindo o ABC do trauma e tentando manter esse paciente o mais estável possível. Esse momento, gente, você pode e deve trocar a ordem do ABC do trauma. Nesse momento, você não vai encaminhar esse paciente para um raio-x, tá? Você vai perder o seu paciente, como foi o que aconteceu com esse caso, tá? Ele acabou vindo a óbito, porque ficou muito tempo entre o acontecido e chegar num atendimento real, e ele tinha 2 perfurações embaixo, tá? Então, ó, aqui a gente tinha uma perfuração, aqui a gente tinha outra perfuração esplênica. Então, era um paciente que, se fosse atendido com pessoas que entendem, sabem e conhecem o XABC do trauma, saberiam que é um paciente que tinha que entrar para a cirurgia o mais rápido possível. E aí ele entraria para a cirurgia e seria o quê? Seria feita uma sutura esplênica ou então uma esplenectomia parcial, enfim, mas era um paciente que conseguiria sobreviver, que teria chances de sobreviver se caísse na mão de um veterinário capacitado para realizar esse tipo de atendimento. E eu não estou falando que você, como clínico, como plantonista, tem que saber fazer uma esplenectomia total, uma esplenectomia parcial, uma sutura esplênica. Não, mas que você tem que saber que quando esse paciente ele chega no seu atendimento, o que você tem que fazer?
como você tem que conduzir esse caso, quando você tem que encaminhar para cirurgia de emergência, e quando você tem que estabilizar, manter oxigênio, beber vias aéreas, tudo com mais calma e mais tranquilidade, tá? A vida do paciente, ele está na tua mão. Então, ele não pode ter a sorte de chegar no seu atendimento vivo e o azar também de chegar no seu atendimento vivo, porque você não vai saber o que realizar nesse paciente. Então, gente, é extremamente importante essa parte, gente. Trauma, a gente tem que lembrar que o nosso conhecimento salva vidas, tá? E o nosso conhecimento salva vidas de um membro da família, tá? Então, assim, lembre-se que a gente tem que se capacitar. Esse daqui era um clássico caso de um paciente que poderia ter sido salvo. Não estou falando que, se seguisse o XABC do trauma e já entrasse para a cirurgia, ele ia ser salvo. Não, porque a gente não tem essa garantia, mas ele teria grandes chances de ter sido salvo se quando ele chegasse no primeiro atendimento, ele já fosse direto para a mesa cirúrgica, já fosse direto para o centro cirúrgico para realizar ali, seja uma esplenectomia total, parcial ou uma sutura esplênica, tá? E, claro, depois as condutas ali de uma transfusão sanguínea, que possivelmente seria necessário, estabilização, internação, enfim. Mas ele teria grandes chances de ser salvo, e não foi, infelizmente, por erros no primeiro atendimento, por erros na conduta como um todo desse paciente. Entendido, gente? Esse caso da aula 2? E aí a gente vai agora para os casos da aula 2. Os casos da aula 2 foram outros 2 casos, um de ferida. Se não me engano, os 2 foram sobre feridas, né? Casos assim, meio que... Um nem tanto, mas um confunde e o outro meio que desafiador também. E aí a gente entra aqui, ó, no caso 1. Foi o caso de uma pincherzinha. A tutora chegou falando que apareceu esse aumento de volume ali na região dorsal dela após ela bater com as costas em algum móvel da casa, não me lembro ao certo qual móvel. E quando a gente tentava palpar aquela região, a gente percebia que ela tinha muita dor. Ela não deixava a gente nem encostar ali. Só de encostar, ela já, bem pincher como é, né? Ela já rosnava, queria morder, fazia o escarcéu de pincher. E aí a gente tinha uma superfície que era macia, tá? Não era algo firme, não era algo duro, né? Era uma superfície macia, assim, ao toque, que eu conseguia avaliar melhor depois dela estar sedada. A gente tinha isso daqui, ó, esse aumento de volume, uma região bem hiperêmica, avermelhada, inflamada, com dor ao toque, bastante dor ao toque nesse paciente. E aí a gente não conseguiria puncionar com ela acordada, mas a gente suspeitou dali de um abscesso, de uma reação inflamatória devido a essa pancada e batata, certíssimo. Vocês mandaram várias respostas lá também, né? E a gente realizei um tratamento de uma limpeza nesse abscesso. Quando eu incisei ali essa região central, que era uma região mais fluida, mais macia ali de pele, espirrou pus em tudo. Veio na minha cara. Quem nunca, né? Quem nunca levou um jato de pus, um jato de sangue, um jato de urina do gato obstruído, enfim. Acontece nas melhores famílias. Voou aquele jato de pus, assim, que eu não esperava, porque eu fiz uma incisão pequena, mas o negócio fez... E aí a gente tinha tecido desvitalizado naquela região, e aí eu fui tirando o tecido desvitalizado da região e limpando por dentro, fazendo toda a limpeza ali de um abscesso. Mas eu sei que teve uma pessoa que perguntou por que a incisão foi tão grande. Será que tinha necessidade de uma incisão tão grande? Gente, pode ser que em algum outro caso não tenha necessidade dessa incisão tão grande como nesse caso. Às vezes, só com um furinho, você consegue drenar tudo e limpar também essa lesão na parte interna. Mas, nesse caso, eu tinha ali, grande parte, tinha tecido que já estava inviável, tinha um tecido que estava ruim. Então, eu preferi tirar esse tecido, fazer uma incisão um pouco maior, que também vai contribuir e ajudar com a drenagem da secreção, visto que é uma região bem ruim de drenar, né? Por quê? Porque está no dorso. Então, vai acumular. De repente, eu poderia, às vezes, até ter colocado um dreno aqui, para não acumular a secreção aqui nessa parte, tá? Mas eu preferi deixar
uma abertura maior para isso. Então, assim, você que vai ter que avaliar se num caso de um abscesso tem necessidade de uma incisão tão grande ou não tem necessidade de uma incisão tão grande. Isso daí vai variar, tá bom? E como realizar o curativo nessa região, gente? Isso daqui é um ponto que eu queria muito que vocês falassem. Como que você realiza um curativo nessa região? Por quê? A região de dorso é uma região que você vai ter que, de repente, ali passar uma bandagem, enfaixar o animal todo para manter um curativo. E a gente sabe que faixa, bandagem, incomoda muito o paciente. Quando não é um procedimento que a gente realmente precise muito de uma bandagem compressiva, por exemplo, será que a gente consegue fornecer técnicas alternativas de manter um curativo naquela região, sem enfaixar o animal todo, sem ser algo que incomode tanto o nosso paciente? Então, como que você realiza o curativo nessa região? Não sei se vocês conhecem, mas quem já me acompanha aqui deve ter ouvido falar do tie-over, né? E o que é o tie-over, gente? É isso daqui. Isso daqui foi um cachorro que foi mordido por uma capivara, segundo o tutor. Ele tinha uma lesão aqui nessa região. E nada mais é do que isso, ó. Você cria pontos ao redor da ferida, você passa o produto normal, você bota ali gaze, compressa, e você vai criando, ó, nozinhos em cima. Houve uma vez que parece um embrulhozinho, e é isso, porque a gente vai e amarra por cima. Então, foi isso que eu fiz nela. Coloquei ali o produto tópico, fiz os pontinhos, coloquei a gaze. Isso também ajuda a dar uma certa compressão na região, porque você vai amarrar fazendo nozinhos por cima, tá? Então, isso também ajuda. Então, ó, para vocês entenderem o que é, eu vou te mostrar aqui, tá? E aí, ó, agora você vai o quê? Passar, você pode usar uma gaze aberta, você pode usar um fio de sutura aberto, você pode usar um barbante, uma cordinha, qualquer cordinha que você consiga fazer isso, passar entre dois pontos e ir dando nó, ou um maior que você vai cruzando entre todos e dá um nó único por cima, né? Então, isso daí ajuda a manter curativos em locais de difícil fixação, como era o caso dessa cadela, tá? Então, aqui era um local de difícil fixação? Não muito, a gente está acostumado a fazer bandagem nesse tipo de nessa região de tórax, né? Então, a gente faz tipo uma camisetinha. Mas imagina toda hora o tutor tendo que fazer isso em casa. Sendo que aqui, ó, ele só vai desamarrar, você explica, você mostra para ele como é que faz. Ele vai desamarrar, vai fazer o curativo de novo e vai amarrar novamente. Não incomoda o paciente, não incomoda. Aqui, ó, alguns outros casos que eu usei, porque eu uso bastante. Esse aqui é o caso do vídeo. Foi um paciente que ele foi mordido. Rolou uma briga lá entre ele e outro animal. E aí ele teve essa mordida aqui na axila, essa daqui na cabeça e tinha mais umas duas também. E aí, nesses dois locais, eu realizei esse tie-over, tá? Esse daqui, gente, eu lembro que foi trocar o curativo, o enfermeiro foi me perguntar, posso tirar o ponto, que não sei o quê. Eu achei que era algum ponto, cara, o curativo, ele me cortou o ponto do tie-over, gente. Ai, meu Deus. Então, é importante deixar a equipe de enfermagem também ciente e conhecendo o tie-over para não acontecer esse tipo de coisa com o teu paciente, tá? Aqui a gente tem o China. No China eu usei um barbante, um fio de polipropileno, cruzei entre todos os nozinhos que eu tinha feito, aqui já tinha arrebentado um, e fiz um nozinho por cima, um nó único. Aqui, ó, uma ferida em região de pescoço, também usei tie-over. Então, a gente consegue, ó, os alunos do Segredo de Ambulatório Cirúrgico também já aplicam e adoram o tie-over, né? A Bianca, ó, atendeu esse paciente com essa lesão aqui em coxa. Como é que você enfaixa a coxa? Ia ter que enfaixar toda a pata do animal por causa de uma lesãozinha pequena, tá? Então, assim, você faz tie-over e fica tudo ótimo. A Bianca também aqui é outro caso, numa região parecida, né? Só que um pouco mais para trás. Ela também foi lá e fez tie-over e tratou a ferida desse jeito. Entendido, gente? Gostaram do tie-over? Me fala aí nos comentários, ó. A Ana falou que já tinha visto em alguma live minha. Eu sempre falo bastante do tie-over, porque eu realmente gosto muito do tie-over. Eu acho que ele é uma mão na roda pra gente, pro tutor, pro animal,
que é menos incômodo, mais fácil de trocar curativo. Ana, sensacional esse curativo. Sandra, ok. Maria, não conhecia. E muita gente não conhece, tá, Maria? Muita gente não conhece o tie-over e eu digo isso por experiência própria, que eu vejo lá os veterinários que trabalham comigo, a maioria não conhece, não sabe. Quando vem um paciente chegando com esse embrulhozinho, já fica, nossa, o que é isso? Muitos não conhecem realmente, então vamos começar a usar para difundir isso daí e mostrar o tie-over para todo mundo. Ó, Marcela, primeira vez que escuto sobre tie-over. Ednei também não conhecia, muito legal, Ana Beatriz não conhecia. Aprendi essa técnica com a minha estagiária que faz curso contigo. Que legal, quem que é, Maria? Me fala aí, essa já usou? É muito bom, né? Para fazer na diária clínica. Isso daí, gente, é maravilhoso, tá? Usem que vocês vão se apaixonar. Como os alunos do Segredo de Ambulatório Cirúrgico adoram também o tie-over. Vamos para o segundo caso, então, da aula 2. O segundo caso da aula 2 era um paciente que foi atendido por mim. Segundo a tutora, ele foi atropelado por um caminhão e sumiu. E ela achou ele 2 dias depois com essa lesão grave, que era essa avulsão cutânea. Ele tinha toda a parte de pele aqui abdominal descolada, um pedaço de tórax também. Minha mão inteira entrava aqui nessa região. Aí até eu sentia as vértebras dele lá atrás, tá? Então era um caso assim, com uma lesão bem grave, um paciente que estava bem debilitado, bem prostrado, com muita dor. E aí, pasmem, tá? Mas o veterinário que olhou ele primeiro, assim que ele chegou, virou e falou: vamos só dar um ponto e mandar para casa com um tramal. Então, assim, aí vieram me chamar para fazer esse atendimento. Assim, um paciente desse, gente, a gente entra aqui não só na ferida, né? É um paciente que exige muitos outros cuidados, que a gente não vai entrar aqui nesse aspecto. Tá? É um paciente que exigiria internação, que exigiria um controle analgésico, um controle de dor muito bem feito, para a gente conseguir salvar esse paciente. A gente vai focar aqui no tratamento dele, tá? Vocês colocaram lá vários comentários, mas aqui, ó, essa respiração ele já estava sedado, tá, gente? Ele continuava com uma respiração com dor. Aqui a gente já tinha feito a tricotomia, estava na parte da limpeza, debridamento, mas olha como era uma pele, estava totalmente descolada, até o iniciozinho do tórax. Então, a gente tinha uma lesão bem grave ali. E aí, qual seria a sua conduta nesse paciente? Eu sei que tem gente que indicaria uma eutanásia para esse paciente, porque, cara, é uma lesão grave. Um paciente que estava debilitado, exigiria vários cuidados. Dá trabalho tratar ferida, tá? No geral, tratar ferida dá trabalho, não é fácil. Na verdade, tem um passo a passo, não é difícil também, mas exige comprometimento do veterinário, comprometimento do tutor também. Os dois trabalhando em conjunto para ajudar o processo cicatricial, tá? Então, dá trabalho. Então, muita gente acaba indicando eutanásia em casos de feridas que são tratáveis, amputações em casos de feridas que são tratáveis também. E aí, como eu sou do tipo que sempre quero tentar, pelo menos, qual seria a sua conduta? Várias pessoas comentaram lá, né? Ferida por mordida, limpeza forte, debridamento, colocaria açúcar cristal e colagenase, limpeza, debridamento. E aí, o que você faria então nesse paciente? Obviamente que você tem, né, que ver ali um ABC do trauma, ver como é que está o estado geral desse paciente, não só tratar a ferida. Mas a gente tem tratamento básico de feridas para esse paciente. E é um tratamento básico que deve ser bem feito. Então, gente, como a gente falou lá no primeiro caso, sedação, que nesse caso é extremamente necessário, sedação com uma boa analgesia. Tá? Tricotomia ampla, escovação, debridamento, que nesse caso foi usado um debridamento mecânico e um debridamento cirúrgico, pontos de aproximação, será? Então, a gente tem aqui, ó, uma ferida totalmente diferente depois de a gente escovar, depois de a gente debridar, depois de a gente tirar tecido necrosado de forma ali cirúrgica, através de um debridamento cirúrgico, que é o quê? Usando pinça, tesoura, bisturi, para ir cortando e tirando o máximo de tecido morto que a gente tem nesse paciente, tá? Para quê? Para a gente ajudar o processo cicatricial dele. Então, quando eu falo em debridamento, gente, é isso daqui, tá? Não é jogar um sorinho fisiológico e pronto, e acabou. Não, tá? A gente precisa limpar, a gente precisa reavivar. A gente quer uma lesão inicial ali naquela ferida
para que a ferida se torne mais viva, que ela chegue sangue, que ela respire. Então, a gente precisa de um debridamento mais agressivo no momento inicial desse paciente. E aí, olha como é que ficou. Pontos de aproximação, para quê? Para a gente ajudar o processo cicatricial, para que ele seja mais rápido. Então, uma ferida que estava feia, estava com o tecido todo morto, todo solto, a gente tornou ela numa ferida limpa, numa ferida possível de ser aproximada, tá? Então, você, né, provavelmente fica louco porque você aprendeu na faculdade que ferida com mais de 6 horas não pode fechar. Ferida com mais de contaminada, com miíase infeccionada, você não pode fechar. E aí, se você fechou, ferida antiga pode fechar, ferida contaminada pode fechar, não virou um abscesso. Eu já vi acontecer, tá? Eu já vi ferida por mordedura que o veterinário suturou e virou um grande abscesso. Isso pode acontecer se você fechar da maneira errada uma ferida contaminada, tá? E o crescimento de bactéria e a sepse, tudo isso, né, vai passar na sua mente ao ver uma ferida que estava totalmente suja, antiga, uma ferida de 2 dias, sendo fechada, sendo suturada. E eu não tô ficando louca, tá? Não tô ficando louca, porque a gente pode fazer isso, mas a gente precisa de técnica, a gente precisa saber fazer da maneira correta. Esse daqui é um outro paciente, que é um canino, adulto, presença de papiloma em face e cavidade oral, onde foi realizada a autohemoterapia nesse paciente. E um dos papilomas, que era um grande que ele tinha aqui nessa região, caiu no final de semana. Os tratadores não viram, acabou virando uma miíase, que foi tratada, limpei, debridei e suturei. Mas, gente, ó, a gente tornou uma ferida suja em uma ferida limpa. Você consegue ver que aqui tem sangue? Eu reavivei as bordas, eu tratei essa lesão. E a gente faz pontos simples, descontínuos e espaçados. Então, a gente tem um ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto ali. E isso faz com que a gente tenha, ó, espaço para drenagem de secreção. E aí a gente tem, ó, espaço ali, espaço ali, espaço ali. Para quê? Vai formar secreção? Provavelmente. Vai formar seroma, vai formar líquido inflamatório, pode ser que forme pus. Mas a gente tem espaço para essa secreção, para esse seroma, para esse líquido, ele drenar e não ficar acumulado ali e gerando crescimento de bactérias anaeróbias. Você pode fechar uma sutura contaminada, desde que seja feito da maneira correta, tá? Esse é o pretinho. Bastante tempo depois eu peguei ele para ver como é que tinha ficado e você, ó, nem vê que teve ali alguma lesão em algum momento, porque a gente aproximou o ponto, as bordas, a ferida cicatrizou muito mais rápido, não ficou uma cicatriz grande, feia. Então, a gente tem isso que vai te ajudar a tratar esse tipo de paciente. Então, a mesma coisa foi feita aqui. Pontos simples, descontínuos espaçados, espaço para drenagem de secreções, tá? Então, a gente fez exatamente a mesma coisa, ajudando no processo cicatricial. Esse daqui é um outro caso de um paciente que tinha miíase no olho. Então, ele tinha muita miíase ali no olho, ele não tinha mais o bulbo ocular, não sei se ele sofreu algum trauma, perdeu o bulbo ocular e por isso criou miíase, ou criou miíase por algum motivo, enfim. Mas ele não tinha mais o bulbo ocular. E eu fiz a mesma coisa, limpeza, tratamento, a reaproximação das bordas e 2 pontinhos, só 2 pontinhos para aproximar as bordas e ajudar no processo cicatricial desse paciente. Então, ó, ficou assim. E aí você consegue ver que aqui a gente tem pontos simples e espaço para drenagem de secreção. Esse aqui é o China, que eu mostrei lá o tie over no começo, no outro caso. O China também, ele tinha um cisto aqui, que eu drenei umas 2 vezes, continuou crescendo líquido e a gente tirou o cisto. E aí eu dei 2 pontinhos só para aproximar as bordas da lesão e ajudar no processo cicatricial. E aqui, ó, para vocês verem que não é coisa da minha cabeça, que eu sou a louca, surtada, os alunos do Segredo Ambulatório Cirúrgico também fazem isso. A Ana Paula, da turma 3, ó, atendeu esse paciente com essa lesão em membro, não me recordo, acho que foi atropelamento, e ela foi lá, tratou a ferida e aproximou onde dava para aproximar. Ajudou no processo cicatricial desse paciente. A Carla também é a mesma coisa. Ó, essa lesão em boca, se eu não me engano, foi mordida. Ó, tricotomia ampla, pontinhos. Dava até para fazer menos pontos aqui, tá? Mas cicatrizou bem também. Entendido, gente? Gostaram? Deixa eu ver aqui. Ou seja, não aprendemos nada. Assim... Tem coisa, gente, que conforme a gente vai
trabalhando, a gente vai aplicando, a gente vai aprendendo e vendo na prática, a gente percebe que coisas que a gente aprende na faculdade, a gente pode ter aquele pulo do gato, aquela dica, aquele insight que vai ajudar, vai acelerar o tratamento. E nem sempre aquilo que a gente aprendeu na faculdade certinho, à risca, é o melhor, tá? Eu não estou falando para você esquecer tudo que você aprendeu na faculdade. Mas quando a gente começa a ter a vivência prática, a gente percebe esses insights, tá? E que a gente consegue melhorar. Marcela, vocês são incríveis, quero começar logo o meu estágio. Vilma, fecha assim, já vi aberto até o osso, fechou. Também já tratei várias assim. A mesma técnica nos 2 casos, show. Isso aí. Muito interessante. Realmente na faculdade aprendi que ferida contaminante não deve fechar. Isso aí, eu tô falando que você pode fechar. Pode, mas, gente, não sai por aí fechando tudo que é ferida contaminada, fechando tudo, abafando tudo e pronto, acabou porque eu falei que pode suturar. Tem técnica, tá? Tem um tratamento adequado inicial, tem forma correta de fechar. Se você fechar completamente, você tem que botar um dreno nessa ferida, porque senão vai virar um grande abscesso e o paciente vai morrer, como eu vi isso acontecer, tá? Virou um grande abscesso, um poodle que foi mordido aqui no pescoço. O veterinário que atendeu suturou completamente, fechou completamente aquela lesão. O paciente veio a óbito, se eu não me engano, uns 3 dias depois. Ele chegou, estava de plantão, mas foi um outro veterinário que atendeu. Ele estava com um abscesso enorme ali, cheio de pus. Ele entrou num quadro de sepse e veio a óbito. Show de bola, gente!